Você fala em fronteiras frouxas, né? Quando você se refere a drogas, e tanto você quanto o Ayran, quando fala em drogas, não problematiza sequer essa palavra. De que drogas a gente está falando? Das drogas lícitas, o álcool, o tabaco, que são largamente vendidos e anunciados na televisão, o álcool, por exemplo, e que financia programas culturais, ou a gente está falando das drogas ilícitas tão somente? E aí é importante que a gente defina drogas lícitas e ilícitas e não use a palavra drogas apenas como sinônimos de drogas ilícitas, né? Nós temos drogas lícitas, comercializadas, taxadas, regulamentadas, que também têm um impacto sobre a saúde individual e coletiva, como o álcool e o tabaco. Há uma dimensão da corrupção dos agentes do Estado, da Polícia Federal, dos agentes de aeroportos, dos portos. Essa dimensão da corrupção desses agentes do Estado não afrouxa as fronteiras e não faz com que o Estado participe indiretamente do tráfico ilegal de drogas. A gente precisa lembrar que o tráfico de drogas, já que ele não é legal nem regulamentado, os conflitos desse comércio ilegal não podem ser mediados em nenhuma instância estatal, eles são um negócio baseado na palavra, né? E por isso a gente vê a associação do tráfico internacional de drogas com o tráfico ilícitas, com o tráfico internacional de armas, com o roubo, os assaltos a bancos, com os sequestros, porque uma atividade baseada na palavra que não pode ser mediada, quando ela é frustrada de alguma maneira, toda a cadeia de relação precisa fazer com que o dinheiro continue circulando. Então, se um carregamento de drogas que ia servir para o varejo numa comunidade qualquer, nas bocas de uma comunidade qualquer, se esse carregamento de drogas foi frustrado pela polícia, esses vendedores do varejo vão ter que prestar contas ao traficante do atacado. Porque ele não tem como dizer, olha, desculpa aí, vamos para a justiça negociar isso, porque eu não tenho como pagar seu dinheiro. Ele não tem como dizer isso. Porque aí é uma cidadania baseada na guerra. Ele vai lá e mata todo mundo. Então ele tem que se desdobrar no dinheiro e aí assalta banco, sequestra para poder ter o dinheiro para pagar o traficante do atacado. Então, dito isso, eu pergunto, nenhum de vocês tocaram no papel da legalização e regulamentação das drogas ilícitas como algo fundamental para reduzir o crime, os outros crimes, para reduzir o número de homicídios, de encarceramento e para, inclusive, tornar a atividade desses garotos, essa juventude que está nas favelas, uma atividade legal, da qual eles possam se dedicar. Se a Souza Cruz pôde enriquecer explorando o comércio de tabaco, que é lesivo à saúde individual e coletiva, se as pessoas podem pagar impostos na hora que compram carteira de cigarro e ter a informação na carteira de cigarro que cigarro produz câncer, provoca câncer, e ela tem ali a liberdade individual de decidir se ela consome ou não aquela droga, por que a gente não pode estender isso às demais drogas? Dá acesso à informação às pessoas, o Estado regulamenta todo o comércio, reduz-se o número de encarceramentos, de homicídios e se garante a liberdade individual das pessoas. Elas decidem se usam ou não como qualquer outra droga, como o álcool também, que não é nada positivo do ponto de vista coletivo, se a gente pensar no número de mortes e de trânsito, enfim. Mas é legal, é melhor que seja legal do que seja legal. E eu estou dizendo isso não com base no machismo. Todos os países que empreenderam nos anos 90 a guerra às drogas, incluindo o Brasil, através do presidente Fernando Henrique Cardoso, todos os países concordam hoje, se reuniram num grupo de notáveis para dizer que a guerra às drogas faliu. Todos eles, inclusive o Kofi Annan, que na época era presidente da ONU, para dizer, olha, a guerra às drogas faliu. Como política para lidar com a drogadicção, a guerra foi a pior opção. Porque o custo da guerra às drogas é muito maior, o custo social, o custo econômico da guerra às drogas é muito maior do que se regularizasse e regulamentasse. E aí o Reginaldo fez uma outra pergunta, que eu quero endossar, é a questão da desmilitarização. Isso é fundamental. A polícia, a formação das polícias militares hoje, das polícias militares estaduais, é uma formação que leva o policial a identificar um inimigo, a trabalhar um inimigo. Isso está, inclusive, nas músicas, no processo de formação, nas músicas que eles cantam correndo e tal. Né? O BOPE, no Rio de Janeiro, canta música. O que é que o BOPE vai fazer? Subir o morro para abater traficante, que tem a musiquinha. Ou seja, essa formação que identifica um inimigo, ela não tem que ser repensada. Né? As polícias não têm que agir como instrumentos de afirmação de direitos. A gente não tem que repensar a formação das polícias. E por fim, eu queria chamar a atenção de vocês que o mundo, ele não é um mundo pronto.
no qual a gente é inserido e parte ali numa corrida da vida. O mundo não está pronto, o mundo é fruto das nossas relações e o mundo é fruto da história. E aí a fala da Tatiana foi muito importante, porque ela traz essa dimensão histórica que envolve a escravidão de negros, depois a abolição sem nenhuma política de inclusão no mercado de trabalho, a exclusão territorial, e depois toda uma produção de sentido que desqualifica essa comunidade como humana. Então, tem um imaginário impregnado, sobretudo nos agentes das forças de segurança, de que uma pessoa negra e pobre é potencialmente perigosa. É mais perigosa do que uma pessoa branca de classe média. Então, essa é uma dimensão importante para a gente compreender da atuação, porque esse policial ele não está descolado da formação cultural mais ampla, ele está inserido nessa formação, ele está impregnado desses valores. E quando ele vai trabalhar, quando ele faz um concurso público e vai trabalhar, ele vai trabalhar nessa perspectiva, com esse imaginário, com essa dificuldade, com esses preconceitos, com essa falta de conhecimento. E só para traçar um paralelo que é importante, as pessoas que ocupam uma posição de sujeito por serem pobres e negras, elas ocupam também uma posição que vem de outras identificações. Lá no Rio de Janeiro, um grupo de policiais civis decidiu se organizar num grupo, não numa delegacia, num grupo para investigar crimes homofóbicos, motivados por homofobia, lesbo, transfobia. E eles fizeram uma reunião comigo e eu vi o quanto essas pessoas estavam despreparadas para lidar com isso e quanto isso interferia no resultado da investigação. A polícia precisa ser formada de outra maneira. Há que se ter na formação dos agentes públicos que trabalham na segurança pública uma formação ampla que dê conta da diversidade da vida e das vulnerabilidades que certas posições de sujeito traz, que é fundamental. Então, certo, as pessoas pobres são vulneráveis, de uma maneira geral, são sim, mas as pessoas pobres e negras são mais vulneráveis por causa de um imaginário racista que identifica negro com criminalidade. Essa é a verdade.